está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Ai, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus.
quando choras pelas vezes que tentaste e tenta esquecer as lágrimas que choraste, mas tens pena, tristeza, o futuro incerto espera, paz no meio de uma tormenta. Muitas vezes eu me sinto como tu. Meu coração anela algo real. O Senhor vem a mim e me ajuda a seguir em paz no meio de uma tormenta. Podes sentir paz numa tormenta, fé e esperança quando não podes seguir. Ainda que o mundo esteja em pedaços, o Senhor guiará teus passos em paz no meio de uma tormenta. Quando choras pelas vezes que tentaste e tenta esquecer as lágrimas que choraste, mas tens pena, tristeza, o futuro incerto espera em paz no meio de uma tormenta. Podes sentir paz numa tormenta, fé e esperança quando não podes seguir. Ainda que o mundo esteja em pedaços, o Senhor guiará teus passos em paz no meio de uma tormenta. Em paz no meio de uma tormenta. Em paz no meio de uma tormenta. Quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também desejar um bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando essa mensagem nessa manhã de domingo. Antes de eu dar início à ministração da Palavra de Deus, eu quero deixar a todos os irmãos e pessoas cientes de que nós iremos concluir essa mensagem com a realização da ceia do Senhor. Portanto, você que puder, você pode fazer uso aí na sua casa, pegando um pedaço de pão, pegando um copo de suco de vinho ou aqueles que usam o vinho, para que todos nós possamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você abra a tua Bíblia ou acompanhe conosco através dos seus celulares, no aplicativo da Bíblia. Nós iremos começar fazendo a leitura da passagem de Marcos, capítulo 11, do 1 ao 10. Essa será a passagem inicial, que nós não iremos ler exatamente agora, mas em breve nós iremos ler. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 ao 10. O título dessa mensagem é Jesus declara ser rei. Jesus declara ser rei. O propósito dessa mensagem é para que todos nós possamos meditar na palavra de Deus e refletirmos sobre os momentos finais ou os dias finais da vida de Jesus, ou seja, o momento que antecede a crucificação. Nós iremos analisar 4 grandes acontecimentos, 4 grandes ações que aconteceram na vida de Jesus e que levaram Jesus à sua crucificação, que será tema da mensagem de domingo seguinte, no domingo da Páscoa.
Portanto, nós vamos analisar então as últimas ações, as falas e principalmente as ações de Jesus que conduziram à sua crucificação. Antes de nós vermos isso, eu preciso aqui, em caráter de introdução, dizer que Jesus, no início do seu ministério, e antes de chegar a esse momento que nós iremos meditar, Jesus, ele sempre, ou pelo menos em muitos momentos, Jesus ele deixou claro que ele não queria ser conhecido, que as suas ações, as suas curas, os seus milagres não fossem revelados a um grande número de pessoas, para que aquilo não atrapalhasse o seu ministério. Não que Jesus não quisesse que algumas pessoas o conhecessem, mas Jesus, por alguns momentos, instruiu as pessoas para que guardassem aquelas verdades para elas mesmas. Analisemos, portanto, o que diz a palavra de Deus no Evangelho escrito em Marcos, capítulo 1, versículo 34, que diz assim, Marcos 1, 34. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Aqui nós vemos Jesus, então, orientando aquelas pessoas para que não dissessem quem Jesus era. Ainda em Marcos, capítulo 1, agora dos versículos 40 ao 44. Marcos 1, dos versículos 40 ao 44, diz assim. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirvas de testemunho. Mais uma vez, Jesus ele disse, olhe, não conte isso a ninguém. Porque Jesus ele sabia que no momento em que as pessoas soubessem e conhecessem e vissem as reivindicações que Jesus estava fazendo, que isso levaria à morte. Portanto, Jesus, tendo total controle da situação, ele orienta para que muitas pessoas que foram curadas, que foram abençoadas por ele, para que aquelas pessoas guardassem aquilo para si. Mas agora, nessa última semana ou nesses últimos momentos, Jesus ele muda totalmente a sua abordagem e agora Jesus ele vai dizer através de palavras e principalmente através de ações que ele estava reivindicando ser rei. E portanto, esse é o título dessa mensagem, Jesus declara ser rei. E um dos motivos pelo qual nós estamos estudando que Jesus declara ser rei é porque para aqueles cristãos, aquelas pessoas que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo habitando na sua vida, elas sabem e conhecem, o Espírito testifica com elas de que Jesus é verdadeiramente Deus, de que Jesus ele é o Rei. Mas é importante notar que existem muitas pessoas que, ao lerem os evangelhos, ao estudarem a biografia, a vida de Jesus, essas pessoas olham para a vida de Jesus e dizem coisas semelhantes a esta. Jesus foi um homem iluminado. Jesus foi uma pessoa muito boa. Os ensinamentos de Jesus devem ser imitados. Mas enquanto as pessoas dizem isso acerca da vida de Jesus, muitas destas pessoas não vão até o ponto de dizer, mas Jesus é Deus, ou Jesus é o Filho de Deus, ou Jesus é o Salvador do mundo. As pessoas não chegam a essa conclusão, tratando Jesus apenas como um homem, uma pessoa iluminada, uma pessoa com grande intelecto, uma pessoa com uma excelente vida, mas não necessariamente o Salvador do mundo. E um dos motivos que essas pessoas utilizam é exatamente esse. Muitas dizem, não há na Bíblia, não há nos ensinos, nos evangelhos, nenhuma palavra, nenhum feito em que Jesus reivindica ser Deus. Foram os seguidores de Jesus que mais tarde, após a morte de Jesus, mudaram os ensinamentos de Jesus, acrescentaram coisas ao ensinamento de Jesus,
dizendo que ele era Deus, mas que na verdade tudo isso são acréscimos, são invenções, são coisas que as pessoas colocaram no evangelho que não estavam lá. E nós precisamos então, em termos apologéticos, dizer que isso não é verdade. Agora nós vamos ler, portanto, Marcos capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Marcos capítulo 1, dos versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isto? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Essa entrada de Jesus para os estudiosos da Bíblia, aqueles que têm um conhecimento não apenas do Novo Testamento, mas também daquilo que nós chamamos de o Antigo Testamento, a parte que trata principalmente do relacionamento de Jesus com o povo de Israel, eles vão entender que nessa ação de Jesus, Jesus estava reivindicando ser rei. E nós sabemos que Jesus estava se declarando o rei na entrada triunfal. Esse é o nosso primeiro ponto. Jesus declara ser rei na entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, nessa entrada triunfal, ele estava reivindicando para si que ele era o rei de Israel, que ele era o rei não apenas de Israel, mas o rei de todo o mundo. Jesus, ao entrar, note que nós acabamos de ler que Jesus ele pede para que os seus discípulos vão buscar um jumentinho. E ao estudarmos, nós veremos que existe um fator, ou a questão do jumento, ou do jumentinho. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que no primeiro livro de Reis, capítulo 1, dos versículos 32 ao 35, primeiro livro de Reis, capítulo 1, dos versículos 32 ao 35, a passagem ela trata das instruções de Davi, dando aos seus subordinados para que estes então consagrem e unjam seu filho Salomão como seu sucessor e rei de Israel. E a passagem de primeiro livro de Reis 1, 32 ao 35 diz assim: o rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Veja que Davi, ele unge: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula. Veja aqui a relação do jumento e da mula. Os judeus, os hebreus, eles conhecedores, excelentes conhecedores da Bíblia, eles sabiam que a ação de Jesus era uma ação que imitava ou que se assemelhava à ação de Salomão. Ou seja, Salomão, ao ser coroado, ao se tornar rei, ele entra
montado sobre uma mula ou um jumentinho, da mesma maneira que Jesus está entrando de maneira triunfalmente em Jerusalém, montado também sobre um jumentinho ou uma mula, dependendo da tradução. Então nós vemos que os hebreus estão entendendo na ação de Jesus que Jesus não está simplesmente entrando naquela cidade e que Jesus não escolheu um jumentinho de uma maneira aleatória, mas ele queria, através das suas ações, deixar claro que ele estava reivindicando ser rei. Não apenas isso, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Zacarias 9, 9, tem uma profecia que também faz uso do jumento, que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, e eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Veja então que Jesus, ao montar naquele jumento ou naquele jumentinho, Jesus também está cumprindo a profecia que diz: eis que o seu rei vem a você, o seu rei. Veja que Jesus, ao entrar, portanto, montado naquele jumentinho, Jesus estava, através daquelas ações, reivindicando ser rei. E não apenas isso, o salmista também, no Salmo 118, 27 e 28, o Salmo 118, 27 e 28 diz assim: o Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz, juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exultarei. Da mesma maneira que aqueles súditos, aqueles homens e mulheres estavam colocando os ramos ali na presença de Jesus para ele passar, essa passagem era utilizada para um cortejo festivo, dizendo: tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Os elementos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o fato de Jesus estar montando sobre um jumento, o fato de Jesus, as pessoas estarem usando aqueles ramos, aquelas pessoas estarem fazendo um cortejo, uma festa, tudo isso apontava que Jesus estava declarando para todo e bom entendedor da Bíblia hebraica daquela época que Jesus estava reivindicando ser Deus, declarando ser rei. Mas não apenas isso, o segundo ponto, o ponto de número 2, Jesus declara ser rei na limpeza do templo. Jesus não apenas declarou ser rei na entrada triunfal em Jerusalém, mas em nosso segundo ponto, Jesus ele declara ser rei na limpeza do templo. Ainda no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 a 18, Marcos 11, dos versículos 15 a 18, a palavra do Senhor diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Aqui existem dois elementos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro elemento é que Jesus ele faz uso da passagem que o profeta Isaías escreveu e deixou registrado naquilo que nós conhecemos como Isaías 56, 7. Em Isaías 56, o texto fala profeticamente de um tempo em que todos os povos viriam e estariam no templo do Senhor. E os judeus como um todo entendiam e pensavam que o templo era um templo que deveria ser um templo para todos os povos. Mas aí Jesus ele faz uso agora de outro profeta, o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 11. E Jeremias 7, 11 diz assim: esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então Jesus ele usa aquilo e ele usa a ação da expulsão daqueles mercadores,
daqueles homens que estão ali comercializando as coisas sagradas, que estão ganhando dinheiro e explorando o povo através da religião, através das coisas de Deus. Jesus começa a expulsar aqueles homens, querendo mostrar a eles a sua autoridade, que ele estava limpando e purificando o templo, um local que deveria ser um local em que as pessoas devem ter acesso a Deus, que as pessoas devem ser curadas, que as pessoas devem ser ouvidas por Deus, mas que os líderes religiosos da época estavam fazendo uso equivocado da religião, ganhando e lucrando com as coisas de Deus. E quando Jesus expulsa aquelas pessoas, principalmente os líderes religiosos, eles chegam até Jesus e fazem a seguinte pergunta a Jesus: quem te deu tamanha autoridade para que você possa entrar no templo e fazer o que você fez? Quem te deu autoridade para que você expulse essas pessoas do templo? Com que autoridade você faz isso? E quando eles fazem essa pergunta a Jesus, com que autoridade você está limpando, purificando, expulsando essas pessoas do templo, é que Jesus vai responder através da parábola da vinha. E isso nós chegamos ao nosso terceiro ponto. Jesus declara ser rei ao usar a parábola da vinha. Repetindo, Jesus declara ser rei ao usar a parábola da vinha. Marcos 12, dos versículos 1 ao 12. Marcos, capítulo de número 12, dos versículos 1 ao 12, diz assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda para enviar seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram, e os lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e o foram embora. Veja que quando os líderes religiosos perguntam a Jesus com que autoridade ele faz isso, Jesus ele faz uso dessa parábola da vinha para dizer o seguinte: havia um homem rico, um homem importante, e ele envia os seus funcionários, mas os trabalhadores não escutam os seus funcionários. Jesus estava querendo lhes dizer o seguinte: da mesma maneira como que Deus Pai enviou os profetas e as pessoas não ouviram os profetas, assim também aqueles homens não estavam ouvindo os funcionários daquele dono da vinha. E por fim, o dono da vinha precisou enviar seu filho, da mesma maneira que Deus precisa enviar seu filho Jesus. Mas eles não ouviram os funcionários e nem ouviram o filho. O que Jesus queria dizer é: eles não ouviram os profetas e agora não escutam a Jesus, o Filho de Deus. E da mesma maneira que as pessoas vieram a matar nessa parábola o filho do dono da vinha, que aquelas pessoas, os judeus, os hebreus, eles viriam também a matar, a crucificar Jesus, o Filho de Deus.
E aquilo ficou claro para os líderes religiosos, que a autoridade que Jesus estava usando para dizer: eu sou esse filho do qual fui enviado por Deus. Jesus está reivindicando para si, nas ações que vão conduzir à crucificação, nas suas ações, nas suas palavras, Jesus está dizendo para todas aquelas pessoas de que ele é rei. Ele reivindica ser rei. Ele está mostrando para eles que, através de tudo que ele faz, que ele era o rei, que por toda a escritura falava que viria, e que aquilo está se cumprindo na frente daquelas pessoas. E por fim, o nosso último ponto. O ponto de número 4, Jesus declara ser rei ao permitir ser ungido. Jesus declara ser rei ao permitir ser ungido. E nós iremos ler agora Marcos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 10. Marcos, capítulo 14, do 1 ao 10, diz assim: Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Veja que Jesus, ele está na casa de um dos seus discípulos, de um dos seus seguidores, e uma mulher, então, ela vai pegar aquele perfume caríssimo e ela vai derramar sobre a cabeça de Jesus. E enquanto as pessoas estão achando que aquilo é um desperdício, que aquele dinheiro poderia ser utilizado, que aquele perfume caríssimo poderia ser vendido e o dinheiro arrecadado com a venda dado aos pobres, Jesus corrige aquelas pessoas, repreende aquelas pessoas dizendo: por que é que vocês estão perturbando essa mulher que assim agiu para comigo? Ela fez algo bom, ela está me ungindo. E esse ato de unção é entendido por muitos como Jesus sendo ungido rei. Esse ato, conforme o próprio Jesus Cristo diz aqui no texto, ele diz, é como se ela estivesse me ungindo, me preparando para a minha crucificação. Porque conforme nós veremos domingo que vem, quando Jesus foi crucificado, eles não tiveram tempo de fazer um trabalho adequado na preparação do corpo de Jesus. Então aqui aquela mulher está fazendo isso que vai acontecer em breve, ao então ungir, abençoar Jesus com aquele perfume caríssimo. Eu utilizei esses 4 elementos para que vocês entendam, portanto, que Jesus não foi e Jesus não é apenas um homem bom. Jesus não foi e não é apenas uma pessoa iluminada. Jesus não foi e não é apenas uma pessoa com boas intenções. Jesus não foi e não é apenas uma pessoa que queria ver o bem de toda a humanidade
apenas. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é Cristo. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é o Rei dos judeus. Ele é o Rei do mundo. E Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós estamos vivos e estamos aqui. Ele reivindicou através dos seus últimos atos, antes de morrer, ser rei. E foram exatamente essas ações que vão levar Jesus a ser crucificado. Portanto, eu quero recapitular e concluir essa mensagem ao dizer: Jesus, ele declarou ser rei ao entrar em Jerusalém da maneira triunfal. Ao montar naquele jumentinho, as pessoas lembravam de Salomão, as pessoas lembravam da profecia de Zacarias, dizendo que o rei viria e entraria montado num jumento. Jesus declarou ser rei. Jesus declarou ser rei ao reivindicar para si a autoridade de poder limpar o templo, de purificar o templo. Quem tem o poder de purificar o templo de Deus, senão o próprio Deus? Jesus declara ser rei naquele ato de limpeza e de purificação do templo. Jesus declara ser rei quando ele faz o uso da parábola da vinha, dizendo: assim como o dono da vinha enviou o seu filho, o dono da verdadeira vinha, um Deus Pai, ele me enviou Jesus, o seu filho. E assim como naquela parábola, aqueles trabalhadores mataram os funcionários e mataram o filho do dono, o povo de Israel também matou os profetas e está prestes a matar o Filho de Deus. E por fim, Jesus declara ser rei ao permitir que aquela mulher derrame aquele caríssimo perfume sobre a sua cabeça, como um gesto que foi entendido como a unção de um rei, uma preparação para a sua morte. Portanto, essa mensagem é extremamente importante, preparatória para que nós entendamos por que é que Jesus foi crucificado, por que aconteceu a morte, a crucificação de Jesus, enquanto muitos pensam que Jesus jamais reivindicou ser rei. Em todas as ações de Jesus, Jesus deixou claro que ele era, e não apenas era, ele é o rei do mundo, o nosso Salvador. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram ouvindo essa mensagem e agora pedir para que você, conforme eu disse no início, que você que fez uso daquele pão, ou talvez você entrou na mensagem e não ouviu o início, você pode pausar o vídeo agora e você pode fazer uso do pão, você pode fazer uso do suco de uva para que nós participemos da ceia do Senhor. Eu quero aqui abrir a minha Bíblia e pedir para que vocês possam acompanhar na passagem comumente utilizada para a celebração da ceia do Senhor, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Peço para que você possa fazer uso do elemento do pão, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos participar.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos todos participar do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssimo obrigado, Deus. Muitíssimo obrigado, Deus, por o Senhor ter vindo ao mundo para morrer pelos meus pecados. Não apenas pelos meus, mas pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, conforme a tua palavra nos diz. Muitíssimo obrigado, Deus. Tu és o motivo pelo qual nós somos tudo o que somos. Tu és o motivo pelo qual nós estamos vivos, pelo qual nós respiramos, ó Pai. Deus maravilhoso, queremos te agradecer. Muitíssimo obrigado, ó Pai. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todos vocês, onde estiverem, são convidados a participar agora do cálice do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Pai, te rendemos glórias, ó Pai. Bendizemos, magnificamos, exaltamos o teu santo nome. Este nome que está acima de todo nome. Pai, muitíssimo obrigado, Deus. Muitíssimo obrigado pelo teu ministério, pela tua vida, pela tua encarnação. Muitíssimo obrigado, Deus, pela tua morte, ó Pai, pela tua ressurreição. Muitíssimo obrigado, Deus, por tudo o que temos, ó Pai, porque sabemos que vem através de ti. Rogamos, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, em que enfrentamos essa crise, em meio a essa pandemia, que todos nós possamos descansar seguros de que o Senhor está no controle e de que a tua morte, ó Pai, a tua morte, em especial a tua ressurreição, nos trouxe a vitória em nome do Senhor Jesus. Portanto, através de todas as coisas, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Deus, eu peço, ó Pai, para que a tua bênção, para que o teu amor, para que a tua graça continue sendo derramada de uma maneira grande e poderosa sobre a vida dos teus filhos e filhas, onde quer que eles estejam, ó Pai. Que o Senhor retire toda e qualquer ansiedade, que o Senhor retire, ó Pai, toda e qualquer preocupação excessiva, que o Senhor, ó Pai, venha a fazer com que nós tenhamos fé o bastante para depositarmos, ó Pai, aos teus pés, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, para que possamos, ó Pai, nos desvencilhar dos nossos fardos, ó Pai, porque o teu fardo é leve. Guarda-nos, ó Pai, despeça-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.